Olá pessoal do canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje ao ponto 15 do livro Campo de Batalha da Mente, escrito por Joyce Meyer. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo e guardamos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. 1 Coríntios 2,16. Creio que agora você já tomou a firme decisão de escolher os pensamentos corretos. Então, vamos examinar os tipos de pensamentos que seriam considerados corretos de acordo com o Senhor. Há certamente muitos tipos de pensamento que seriam considerados impensáveis a Jesus quando ele estava na Terra. Se quisermos seguir seus passos, então precisamos começar a pensar como ele pensava. Neste instante, você deve estar pensando: isso é impossível, Joyce. Jesus era perfeito. Eu posso ser capaz de melhorar minha forma de pensar, mas jamais serei capaz de pensar como ele pensava. Bem, a Bíblia nos diz que temos a mente de Cristo e um novo coração e um novo espírito. Um novo coração e um novo espírito. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Como cristãos, temos uma nova natureza, que é, na verdade, a natureza de Deus depositada em nós no novo nascimento. Podemos ver nessa passagem que Deus sabia que se tivéssemos de prestar atenção às suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, ele teria de nos dar seu espírito e um novo coração e mente. Romanos 8,6 fala da mente da carne e da mente do espírito, e nos diz que a morte é resultado de se seguir a mente da carne e a vida é o resultado de se sentir a mente do espírito. Faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre vida e morte. Se alguma coisa está lhe ministrando morte, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamentos o enchem de morte, você sabe imediatamente que essa não é a mente do espírito. Para ilustrar, vamos dizer que eu esteja pensando em uma injustiça que sofri por causa de outra pessoa e comecei a ficar irritada. Começo a pensar no quanto não gostava daquela pessoa. Se eu for perspicaz, notarei que estou sendo cheia de morte. Estou ficando irritada, tensa e estressada. Posso até mesmo estar experimentando desconforto físico. Dor de cabeça, dor de estômago, fadiga inexplicável podem ser frutos da forma errada de pensar. Por outro lado, se você estiver pensando em como sou abençoada e em como Deus tem sido bom para mim, também perceberei que estou cheia de vida. É muito útil que um crente aprenda a discernir vida e morte dentro dele. Jesus tomou as providências para que fôssemos cheios de vida, colocando sua mente em nós. Podemos escolher fluir na mente de Cristo. Nas próximas páginas deste capítulo, há uma lista de coisas a fazer para que possamos fluir na mente de Cristo. A primeira delas é: pense positivamente. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Está em Amós 3,3. Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Serão positivos, com certeza. Em um capítulo anterior já discutimos a absoluta necessidade de pensar positivamente. Talvez a esta altura você queira voltar ao capítulo 5, ao ponto 5, para refrescar sua memória a respeito da importância de ser positivo. Acabei de voltar e lê-lo e fui abençoada, embora eu mesma o tenha escrito. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo, e se quisermos fluir com Ele, devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não estou falando de exercitar o controle da mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitudes positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos.
Participe de conversas positivas. Jesus certamente mostrava perspectiva e atitudes positivas. Ele suportou muitas dificuldades, incluindo ataques pessoais. Mentiram sobre ele. Foi abandonado por seus discípulos quando mais precisava deles. Foi escarnecido. Foi solitário, mal compreendido e inúmeras outras coisas desencorajantes. Apesar disso, em meio a todas essas coisas negativas, ele permaneceu positivo. Ele sempre tinha um comentário edificante, uma palavra encorajadora. Ele sempre deu esperança a todos de quem se aproximou. A mente de Cristo em nós é positiva. Portanto, sempre que nos tornamos negativos, não estaremos operando com a mente de Cristo. Milhões de pessoas sofrem de depressão e realmente não penso que seja possível alguém estar deprimido sem ser negativo, a menos que a causa seja médica. Mesmo nesse caso, ser negativo apenas aumentará o problema e os sintomas. De acordo com Salmos 33, Deus é a nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. Ele quer erguer tudo, nossas expectativas, nossas atitudes, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos e nosso coração, nossa vida inteira. Ele é nosso levantador divino. Deus quer nos levantar e o diabo quer nos empurrar para baixo. Satanás usa os eventos negativos e as situações da nossa vida para nos deprimir. A definição do dicionário da palavra deprimir é abater no espírito, entristecer. De acordo com o dicionário Webster, alguma coisa que está deprimida está afundada, abaixo da região circundante, vazio. Deprimir significa afundar, empurrar para baixo ou manter abaixo do nível do solo. Regularmente, temos oportunidades de pensar negativamente, mas nossos pensamentos apenas nos afundarão ainda mais. Ser negativo não resolve nossos problemas, apenas se soma a eles. Supere a depressão. O Salmo 143, do 3 ao 10, dá uma descrição de depressão e de como superá-la. Vamos examinar essa passagem em detalhe para ver os passos que podemos dar para superar esse ataque do inimigo. Primeiro, identifique a natureza e a causa do problema. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Salmo 143, 3. Habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Certamente me soa como a descrição de alguém que está deprimido. Observe que a origem dessa depressão, desse ataque à alma, é Satanás. 2. Reconheça que a depressão rouba a vida e a luz. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Salmo 143, 4. A depressão oprime a liberdade espiritual e o poder de uma pessoa. Nosso espírito, fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Portanto, Satanás procura oprimir esse poder e liberdade, enchendo nossa mente com escuridão e sombra. Por favor, perceba que isso é vital para resistir o sentimento chamado depressão imediatamente após sentir sua chegada. Quanto mais lhe for permitido permanecer, mais difícil será resistir. Segundo, lembre-se dos bons tempos. Lembre-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Salmo 143, 5. Nesse versículo, vemos a resposta do salmista à sua situação. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. Ele, obviamente, sabe que seus pensamentos afetarão seus sentimentos. Então, ele se toma ocupado pensando sobre coisas que o ajudarão a superar o ataque à sua mente. 3. Louve ao Senhor em meio ao problema. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Salmo 143, 6. O salmista conhece a importância do louvor. Ele ergue as mãos em adoração.
Ele declara qual é verdadeiramente a sua necessidade. Ele precisa de Deus. Apenas Deus pode fazê-lo senti-lo satisfeito. Muito frequentemente, quando as pessoas ficam deprimidas, é porque eles precisam de alguma coisa e procuram no lugar errado, o que apenas aumenta seus problemas. Em Jeremias 2,13, o Senhor disse: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manaal de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Apenas Deus pode saciar uma alma sedenta. Não se engane pensando que qualquer coisa pode satisfazê-lo inteira e completamente. Correr atrás da coisa errada sempre o deixará desapontado, e o desapontamento abre a porta para a depressão. 3. Peça a ajuda de Deus. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Salmo 143, 7. O salmista clama por ajuda. Ele está basicamente dizendo: apressa-te, Senhor, porque eu não vou ser capaz de aguentar muito mais tempo sem ti. Ouça o Senhor. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Salmo 143, 8. O salmista sabe que ele precisa ouvir ao Senhor. Ele precisa ser assegurado do amor e bondade de Deus. Ele precisa da atenção e da direção de Deus. Ore por livramento. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Salmo 143, 9. Mais uma vez, o salmista está declarando que apenas Deus pode ajudá-lo. Por favor, observe que ao longo desse discurso ele está mantendo sua mente em Deus, não no problema. Busque sabedoria, conhecimento e liderança de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. Talvez o salmista esteja indicando que ele havia saído da vontade de Deus e, portanto, tem aberto a porta para ataque à sua alma. Ele quer estar na vontade de Deus, porque ele agora percebe que esse é o único lugar seguro para estar. Então, ele pede a Deus que o ajude a se manter firme. Creio que esta frase, guia-me por terreno plano, refere-se às suas emoções vacilantes. Ele quer estar inabalável, não em altos e baixos. Use suas armas, porque as armas da nossa malícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Visto que refutamos argumentos e teorias, questionamos, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, o levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Satanás usa a depressão para arrastar milhões no poço da escuridão e desespero. O suicida frequentemente é resultado de depressão. Uma pessoa suicida é geralmente alguém que se tornou tão negativa que não vê absolutamente nenhuma esperança para o futuro. Lembre-se, sentimentos negativos vêm de pensamentos negativos. A mente é o campo de batalha, o lugar onde a batalha é ganha ou perdida. Escolha hoje ser positivo, lançando fora cada imaginação negativa e trazendo seus pensamentos à obediência de Jesus Cristo. 2 Coríntios 10, 5. 2. Tenha a mente de Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Jesus tinha comunhão contínua com seu Pai Celestial. É impossível ter comunhão completa com qualquer pessoa sem ter a mente nela. Se meu marido e eu estamos no carro juntos e ele está conversando comigo, mas eu tenho a minha mente em alguma outra coisa, na verdade não estamos tendo comunhão, porque não estou lhe dando minha inteira atenção. Portanto, creio que podemos dizer com segurança
que os pensamentos de uma pessoa que funciona na mente de Cristo estariam em Deus e em toda a sua obra poderosa. Medite em Deus e nas suas obras. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Salmo 63, verso 5 e 6. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Salmo 77, 12. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Salmo 19, 15. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus jeitos e considero nas obras das tuas mãos. Salmo 143, 5. O salmista Davi falava frequentemente sobre meditar em Deus, sua bondade, suas obras e caminhos. É tremendamente edificante pensar na bondade de Deus e em todas as maravilhosas obras das tuas mãos. Gosto muito de assistir a programas de televisão sobre naturezas, animais, a vida nos oceanos e etc., porque eles retratam a tremenda grandeza de Deus, sua infinita criatividade e como ele está mantendo todas as coisas pela força do seu poder. Hebreus 1, 3. Meditar em Deus e nos seus caminhos e obras terá de tornar uma parte regular dos seus pensamentos se você quer experimentar a vitória. Uma das minhas passagens bíblicas favoritas é o Salmo 17, 15, no qual o salmista diz ao Senhor: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Tive muitos dias infelizes porque começava a pensar sobre todas as coisas erradas no instante em que acordava toda manhã. Posso dizer com certeza que tenho estado completamente satisfeita desde que o Espírito Santo está me ajudando a funcionar na mente de Cristo, a mente do Espírito que está em mim. Ter comunhão com Deus cedo de manhã é uma forma segura de começar a desfrutar a vida. Gente, falo por experiência própria. Quando você acorda de manhã e você já começa a declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida e seu pensamento, repetir para você mesmo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou criatura, eu sou filha de Deus, eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, o meu dia vai ser uma bênção, tudo vai dar certo no dia de hoje. O seu dia flui com leveza e realmente você alcança as bênçãos de Deus na sua vida naquele dia. Fica a dica. Tenha comunhão com Deus. Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 7. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde ele está sentado à mão direita do Pai em glória. É óbvio, a partir dessa passagem, que a vontade de Deus é que estejamos em comunhão íntima com Ele. Não está mais próximo de nós do que nossos pensamentos. Portanto, se enchermos nossa mente com o Senhor, isso ultrará a nossa consciência e começaremos a desfrutar uma comunhão com Ele, que trará alegria, paz e vitória em nossa vida diária. Ele está sempre conosco, como prometeu que estaria. Mateus 28, 20 e Hebreus 13, 5. Mas não estaremos conscientes da sua presença, a menos que pensemos a respeito dele. Posso estar em um cômodo com alguém e, se tiver a minha mente em uma porção de outras coisas, posso ir embora sem mesmo me dar conta de que uma pessoa estava lá. E é dessa forma que acontece com nossos privilégios de comunhão com o Senhor. Ele está sempre conosco, mas precisamos pensar nele para estarmos conscientes da nossa presença, da sua presença. 3. Tenha a mente, Deus me ama. E nós conhecemos, entendemos, reconhecemos, estamos conscientes de, por meio de observação e experiência, e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16.
Tenho aprendido que a mesma coisa que é válida para o amor de Deus é válida para a sua presença. Se jamais meditamos em seu amor, não o experimentaremos. Paulo orou em Efésios 3 para que as pessoas experimentassem o amor de Deus por elas mesmas. A Bíblia diz que ele nos ama, mas quantos dos filhos de Deus ainda não têm a revelação no tocante ao amor de Deus? Lembro-me de quando iniciei os ministérios Life in the Word. Na primeira semana em que eu deveria dirigir um encontro, perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu ensinasse. E Ele me respondeu: diga ao meu povo que eu o amo. Ele sabe disso, eu disse. Eu quero ensinar-lhe alguma coisa realmente poderosa, mas não uma lição de escola dominical sobre João 3,16. O Senhor me disse: poucos do meu povo sabem quanto eu os amo. Se eles soubessem, agiriam de modo diferente. Quando comecei a estudar o assunto de receber o amor de Deus, percebi que eu mesma estava em desesperada necessidade. O Senhor me conduziu em meu estudo para 1 João 4,16, que afirma que deveríamos estar conscientes do amor de Deus. Isso significa que deveria ser alguma coisa sobre o que devemos estar ativamente conscientes. Eu tinha um tipo de entendimento vago, inconsciente de que Deus me amava, mas o amor de Deus é uma força poderosa em nossa vida, que nos conduzirá por meio das mais difíceis provocações à vitória. Em Romanos 8,35, o apóstolo Paulo nos exorta: quem nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento ou a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, no verso 37, ele continua dizendo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estudei esse assunto por um longo tempo e me tornei consciente do amor de Deus por mim, ao pensar sobre o seu amor e confessá-lo em voz alta. Aprendi versículos sobre o amor de Deus e meditei neles e os confessei com a minha boca. Fiz isso por meses e o tempo todo a revelação do seu amor incondicional por mim foi se tornando mais e mais uma realidade para mim. Agora, seu amor me é tão real que até mesmo em tempos difíceis sou confrontada pelo conhecimento inconsciente de que ele me ama e que eu não mais tenho de viver com medo. Não tenha medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Deus nos ama perfeitamente, exatamente como somos. Romanos 5,8 nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Crentes que operam de acordo com a mente de Cristo não vão pensar sobre como eles são horríveis. Eles terão pensamentos baseados na retidão. Você deveria ter uma conscientização de retidão, meditando regularmente sobre quem você é em Cristo. Seja consciente da justiça, não consciente do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez o pecado por nós, por amor a nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Muitos crentes são atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos. Pensamentos sobre como Deus deve ser tão desagradável por causa de todas as suas fraquezas e falhas. Quanto tempo você desperdiça vivendo debaixo da culpa de condenação? Observe que eu disse quanto tempo você desperdiça, porque isso é exatamente o que todo tipo de pensamento é. Um desperdício de tempo. Não pense sobre como você era horrível antes de ter vindo a Cristo. Em vez disso, pense sobre como você foi feito justiça de Deus nele. Lembre-se, pensamentos se transformam em ações. Se você quer se comportar, você deve mudar sua forma de pensar primeiro.
Continue pensando em como você é horrível e você apenas agirá de maneira pior. Cada vez que um pensamento negativo, condenatório vier à sua mente, lembre-se de que Deus o ama, que você foi feito à semelhança da justiça de Deus em Cristo. Estamos mudando para melhor o tempo todo. Cada dia você está crescendo espiritualmente. Deus tem um plano gracioso para a sua vida. Essas são verdades sobre as quais você deve pensar. Isso é o que se espera que você esteja fazendo com a sua mente. Pense deliberadamente de acordo com a palavra de Deus. Não pense em apenas qualquer coisa que caia em sua boca, recebendo isso como seu próprio pensamento. Repreenda o diabo e comece a ir adiante pensando pensamentos certos. 4. Tenha uma mente extraordinária. Ou o que o exorta, faça-o com dedicação. Romanos 12, 8. A pessoa com a mente de Cristo tem pensamentos positivos enriquecedores, edificantes sobre outras pessoas, como também sobre si mesma e em suas próprias circunstâncias. O ministério de exortação é grandemente necessário no mundo de hoje. Você jamais exortará alguém com suas palavras se não tiver primeiro pensamentos bondosos para com a tal pessoa. Lembre-se de que qualquer coisa que estiver em seu coração sairá da sua boca. Tenha algum pensamento amoroso de propósito. Envie pensamentos de amor a outras pessoas. Diga-lhes palavras de encorajamento. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento define a palavra parakaleo, que é traduzida por exortar, como, em primeiro lugar, chamar uma pessoa para o lado, kaleo, chamar, admoestar, exortar, instar com alguém para buscar algum curso de conduta. Interpreto essa definição como caminhar junto com uma pessoa, estando com ela para continuar perseguindo um modo de ação. O dom ministerial de exortação, em Romanos 12, 8, pode prontamente ser visto naqueles que o têm. Eles estão sempre dizendo alguma coisa encorajadora ou edificante para todos. Alguma coisa que faz os outros sentirem bem e os encoraja a continuar. Nem todos nós podemos ter o dom ministerial de exortação, mas qualquer um pode aprender a ser encorajador. A regra simples é: se não é bom, então não pense ou diga. Todos já temos problemas suficiente. Não precisamos contribuir para seus problemas derrubando-os. Deveríamos edificar uns aos outros em amor. Efésios 4, 29. Não se esqueça, o amor sempre acredita no melhor de cada um. 1 Coríntios 13, 7. Quando você começar a ter pensamentos amorosos sobre as pessoas, você as encontrará comportando-se de forma mais amorosa. Pensamentos e palavras são recipientes ou armas para carregar poder criativo ou destrutivo. Eles podem ser usados contra Satanás e suas obras, ou eles podem, na verdade, ajudá-los em seus planos de destruição. Vamos dizer que você tenha um filho com alguns problemas de comportamento e definitivamente precisa mudar. Você ora por ele e pede a Deus que trabalhe na vida dele, fazendo o que quer que seja necessário. Agora, o que você faz com seus pensamentos e palavras no que diz respeito a essa criança durante o período de espera? Muitas pessoas jamais veem a resposta às suas orações porque elas anulam o que pediram com seus pensamentos e palavras antes mesmo que Deus tenha tido uma chance de trabalhar por elas. Nós não estamos andando na palavra se nossos pensamentos são opostos ao que ela diz. Nós não estamos andando na palavra se não estamos pensando na palavra.